Na Venezuela, irmãos, há uns 3 anos atrás, eu não sei se vocês lembram, nós restauramos a casa do nosso pastor lá, porque eles puseram fogo na casa do nosso pastor lá, tá? A Lídia, minha filha, cadê ela? Está ali, né? Ela foi missionária na Venezuela. Foi o ano passado, você foi lá, né? O ano passado, ela esteve lá, sabe? Então, assim, o que está acontecendo lá, nós temos que orar pelos nossos irmãos, tá bom? Para que haja sustento na sua casa. Não sabemos ainda como vai ser as coisas, mas a nossa igreja está firme e forte dentro da Venezuela. E nós ajudamos muito venezuelanos na cidade de Roraima. Entraram mais de 40 mil venezuelanos dentro da cidade de Roraima. Então, as barracas, sustento de alimentos, tudo a nossa igreja tem apoiado, porque a nossa igreja é a maior igreja que tem lá naquela cidade, tá bom? Só para vocês saberem, né? E o reino de Deus, ele é imparável. O que é coisa imparável? Coisa que não para, que tem continuidade, que tem sequência, que realmente vai acontecer. Mesmo que eu tenha dificuldades, eu continuo na luta, eu continuo correndo, eu continuo fazendo a minha parte, e eu vou atingir o objetivo. Estava aqui o Lucas tocando aqui na viola, né? O Lucas agora inventou de correr maratona, ele e o Ramon não está aí. E aí eu perguntei, mas como é que é isso? Ele falou assim, pastor, é o seguinte, eu estou lá, dá 2 quilômetros, dá vontade de desistir, dá 5, dá vontade de desistir, dá 6, né? Não é lá isso, né? Mas se eu não desisto, eu chego no final e ganho a medalha. E nós somos assim, um reino que vai conquistar esta nação, amém? Hoje eu quero falar de quem é Jesus para você. Você já fez essa pergunta? Quem é Jesus para mim? Um profeta? Uma pessoa que veio à terra, morreu, e eu não sei mais notícia dele, né? Um homem pregado na cruz que nunca desceu. Uma pessoa que eu sei algumas coisas sobre ele, mas como eu não vivo as coisas, o que acontece? Como eu não vivo, eu não experimento a boa, perfeita e agradável vontade dele para a minha vida. Você nunca fez essa pergunta? Irmãos, se Deus está falando comigo muito, eu preparei essa palavra e já tem a próxima da semana que vem, que hoje é o que é Deus, o que é Jesus para ti, ok? E a semana que vem é o que é Jesus para os discípulos. Houve até uma pergunta de Pedro, de Jesus para Pedro e os discípulos: o que pensam que eu sou? E o que Pedro falou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas isso vamos deixar para a semana que vem, porque hoje eu quero mexer no seu coração. Quem é Jesus para você? O dia que você descobre e que você entende, as coisas mudam ao seu redor. Eu tenho aqui, depois eu vou dar no finalzinho muito rápido, só 49 nomes de Jesus. E nós vamos ler um salmo e você vai entender que ele, lendo, sabendo quem ele é, muda a forma do entendimento do que nós temos, ok? Então, quem é Jesus para mim? Um amigo? Ele diz que ele é nosso amigo, sabia? E ele é nosso amigo, por isso que eu chamo ele de fofinho. E quando eu preciso dele como um amigo, ele está sempre disponível para mim. A Bíblia diz que é amigo mais chegado que irmão. E eu sempre tive um amigo especial, aonde eu moro, aonde eu vivo, que é a pessoa que eu tenho liberdade de abrir meu coração, que é a pessoa que eu tenho liberdade de falar, é a pessoa que eu posso me expressar. O amigo é essa pessoa que eu posso confiar. Ele está sempre disponível para me ajudar. E Jesus é o nosso amigo. João 15,15 diz o seguinte: já não vos chamei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito acontecer. Talvez você veja ele como um amigo, talvez você veja ele como um pai. Há um texto na Bíblia que a gente chama ele de Abba Pai, que quer dizer paizinho querido, né? E ele é também, Deus, ele é nosso Pai, porque sois filhos de Deus, porque sois filhos de Deus, enviou os vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama Abba Pai. Ele é nosso Pai. Já vocês vão entender, não, Jesus não é meu Pai. Não, já você vai entender. Talvez você veja Deus só como seu Pai. Eu não sei o relacionamento que você teve com seu pai. O meu foi um tempo ruim e um tempo maravilhoso. Depois que meu pai aceitou Jesus, meu relacionamento com ele floresceu. O outro não foi tão ruim, mas não foi o que eu esperava. E muitas vezes a gente carrega algumas mágoas, algumas tristezas, porque a nossa referência de paternidade, ela está errada. Então, talvez seja, e você olha para Deus como Pai, e
absorve a essência de Deus como pai, e depois você vive a sua vida só nesse relacionamento de pai, ok? Pai é um protetor, normalmente um financiador. Eu não sei vocês, mas eu tenho 2 filhas. Meu amigo, a poupança vai embora rapidinho com elas. Não que elas sejam gastadoras, mas há projetos na vida deles que a gente quer apoiar, que a gente quer ajudar, que a gente quer cooperar, a gente quer cuidar do nosso filho, né? E essa referência de pai nós temos. Nós podemos ter Jesus como nosso Salvador, e muitas vezes só como Salvador. E a pessoa recebe Jesus e fala: o Senhor Jesus é meu Salvador. Essa referência é quando você entrega a vida para Ele e confia toda a sua vida na mão dEle. Aí Ele é o nosso Salvador, Ele morreu para isso. Nós fizemos a Santa Ceia hoje para lembrar essa morte e essa ressurreição, para que Ele seja o nosso Salvador. Ele nos tirou do pecado, nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. É o nosso Salvador. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Nós falamos sobre isso no Natal. Então, está bem vivo, né? Que Jesus veio para poder ser o nosso Salvador. Nós podemos ter Jesus como mestre, aquele que nos ensina, aquele que nos orienta. E a palavra de Deus é muito interessante, que diz que nós erramos por falta de conhecimento da palavra. Eu vou mais profundo ainda, nós erramos muitas vezes nem só por falta de conhecimento. Muitas vezes nós procuramos o conhecimento e mantemos só o conhecimento. E só aquele conhecimento não te leva a experimentar. Por exemplo, Lucas, lá na corrida dele, né? Se ele só soubesse sobre a corrida, entendesse sobre maratona, soubesse quantos quilômetros pudesse correr, sabe, ele entendesse todo o projeto, mas ele nunca corresse, ele ia ter na mente dele um ensino sobre isso. É igual o cara que estuda medicina, estuda, e depois vem para Portugal ser pedreiro. Estou brincando com os imigrantes, né? Normalmente imigrante é mais assim. Eu conheci uma menina aqui, que depois ela voltou para o Brasil. Ela era advogada, ela era filha de um juiz, e ela trabalhava nas obras aqui. Então ela tinha um imenso conhecimento que podia ajudar pessoas, que podia servir, mas o conhecimento dela não era posto em prática. É o médico que estuda e nunca trabalha na sua profissão. Então nós muitas vezes olhamos para Jesus como mestre e estudamos a palavra de Deus. Estamos estudando apologética, né? Apologética é como você aprender a defender a sua fé. E você estuda, mas aquilo que só fica no conhecimento, nunca torna na prática. E quando não torna na prática, não há como você vivenciar aquilo que Deus tem para você. E Deus, Ele tem grandes coisas para nós. E eu quero te dizer que a forma que você vê é a forma que determina como você vai agir. Isso é bíblico, está em Provérbios, né? Só que as pessoas pegam isso só para a área de dinheiro. E nós temos que pegar isso para tudo. A forma que eu olho para Jesus, a característica que eu tenho dele na minha vida, é a característica que eu vou dar. Tem gente que olha para Jesus só como um provedor. Jeová Jirê, Deus proverá. Aí ele fica atrás de Deus só para ver o que ele pode receber. Quase que fazer negócio com Deus. Tem uma pessoa que olha para Jeová Rafá, o Deus que cura, e tudo que ele procura em Deus é só cura, e não experimenta a essência da vida do Senhor. Eu separei 3 coisas que para mim são muito importantes no conhecimento de Deus. Mas antes disso eu quero falar para você como que você precisa olhar para as coisas de Deus. Aquilo que você assiste, aquilo que você vê, aquilo que você trabalha, o nível terreno das coisas, ele desculpa, mas ele é muito cansativo. Vou dar uma bronca nos pais, tá? Os pais, vocês me amam, né, gente? Tá? Mas tem pai que, para ficar livre do filho, ele dá o telemóvel e deixa ele jogar tudo que é porcaria. E hoje tem crianças usando revólveres para matar outras pessoas, sabe? Tem crianças totalmente estressadas. As minhas filhas, elas falam para vocês, eu fui amoroso, mas muito radical com elas em algumas coisas. Por quê? Porque aquilo que você recebe é aquilo que você pratica, certo? Né? Treina, você quer jogar, não é verdade? Ou você gosta de ficar no banco? Como eu fui atleta, eu sei o que é isso. Dava uma raiva quando eu não era escalado, né? Porque eu queria participar. Então, mas eu treinava para participar.
Então, você tem que pensar nisso, pensar nas coisas que vêm do alto. Se você quiser entender as coisas de Deus, a Bíblia diz, lá em Colossenses capítulo 3, do verso 1 ao 3, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai. O que está falando? Fala comigo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado com Deus. E isso é muito interessante, porque lá em Efésios diz que Cristo está assentado à direita de Deus Pai, e nós que estamos em Cristo, estamos assentados com Ele. Isso fala de uma posição de reino, uma posição de comando, uma posição, sabe, que você está com Cristo. Então, se você olha para isso aqui, você tem que buscar as coisas do alto. Se você começa, desculpa irmãos, você é com todo amor, todo carinho, sabe? É que eu não gosto muito de pegar no pé, porque parece que está pegando no pé, mas não é. Mas se você não lê a Bíblia... Hoje, quando terminou o culto aqui de manhã, um rapazinho me chamou, chorando. E ele falou para mim, ele falou, pastor, eu tinha raiva de Deus por causa disso. E começou, fiquei 40 minutos com ele. Tá? Foi tão gostoso depois ver aquele menino abraçar chorando. E entendendo as coisas de Deus. Porque ele, quando pequeno, ele lia a Bíblia e deixou. E ele falou, me enveredei por tantos caminhos maus, que hoje aqui, parecia que o senhor pregava e só olhava para mim. Interessante, né? Que a gente olha para todo mundo, mas né? Ele parecia que o senhor só falava dentro dos meus olhos. Eu falei, quase que eu falei, isso mesmo. Não estou brincando, né? Mas assim, ele arrependido das coisas. Porque eu falei, se você mudar agora e começar a pensar nas coisas do alto, o que vai refletir na sua vida é as coisas do alto, ok? Então aqui continua, pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Irmão, não é que você vive na terra, você trabalha na terra. Aqui não está falando que você tem que ignorar a terra, mas que sua mente, o seu coração, ao buscar as coisas do alto vão influenciar a sua vida terrena, e vão transformar a sua vida terrena, e transforma em todas as áreas, emocional, física, espiritual, todas as áreas. Eu estou ali no Home Place fazendo ginástica, e eu não vou para lá fazer ginástica só para fazer ginástica. É lógico que eu preciso manter uma forma, preciso manter minha saúde, eu faço por causa de saúde, né? Que a forma ainda está ondulada, né? E eu preciso acabar, irmãos, tem que caber no fato aqui em maio, no casamento da minha filha, né? Que eu já tenho o fato, eu não quero comprar outro maior, para depois a gente não ficar acomodado de comprar maior, né? Então, né? Eu conversei lá com o meu personal trainer, né? E batendo papo com ele, de repente, ele vira para mim, quantos anos o senhor acha que eu tenho? Eu falei para ele, eu acho que você tem 28. Ele falou, eu tenho 30. Eu falei, foi quando minha vida mudou. E ele mudou, né? E aí eu comecei a pregar para ele. Ele disse que talvez semana que vem ele já venha aqui assistir reunião com a gente. Porque aonde você está, se você busca as coisas dos altos, eu contei as coisas do alto que aconteceu na minha vida para ele, influenciou a vida dele. A minha fisioterapeuta, que eu estou com esse braço aqui, por isso que eu estou com esse microfone hoje, porque meu braço aqui está meio calejado, né? E fiz sempre ginástica em excesso, né? Eu fiz coisas que eu não podia, machuquei. Aí ela conversando comigo, ela virou para mim e falou, eu tive burnout. Eu vou te ajudar com as coisas do alto. E eu começo a falar das coisas do alto. E sabe o que ela falou para mim? Eu estou viajando, eu chego semana que vem. E eu vou lá na igreja, porque eu gostei de ouvir o que o senhor fala para mim. Não é porque são uma pessoa, é porque quando você busca as coisas do alto, você se enche das coisas do alto, o que você vai transmitir? As coisas do alto para a pessoa. E isso vai mudar a história da vida dela. E nós estamos aqui para ajudar as pessoas a mudar a história da sua vida, para melhor, né? Se perguntar para você, como é que está a sua vida? Aconteceu hoje de manhã, estava eu e o Wallace comprando o lanche aqui para a igreja. E toda vez que eu vou no líder, eu prego para as meninas tudo, que estão lá nos caixas, sabe, gente? Vocês não têm ideia. Assim, com jeitinho, com amor, eu vou entrando. Aí ela, como é que foi seu entrar de 2026? Eu falei, maravilhoso, que com o Deus que eu tenho, conhecendo o que eu conheço dele, eu só posso ter uma vida maravilhosa, independente das circunstâncias. Ela, pois é, minha vida 2025 foi terrível. Tanto problema, acabou mal. Eu falei, começou bem, porque Deus me mandou aqui por causa de você. Percebeu? Aí você começa a falar das coisas do alto, e isso inflama as pessoas, trai as pessoas, porque Jesus morreu na cruz para salvar as pessoas. Ele não morreu na cruz para que a gente tenha boas reuniões, a gente tem, mas Ele morreu para salvar, né? Então, olha aqui, pensa nas coisas do alto, e Ele fala, porque já estáis mortos para as coisas terrenas, e a vossa vida está escondida em Cristo. Romanos, capítulo 12, verso 2, eu gosto mais, que ele fala assim,
não sejais conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. A renovação do entendimento é a renovação da forma de pensar. Então, quando você pensa nas coisas do alto, você é influenciado pelas coisas do alto, você renova a sua mente, você começa a pensar diferente, você começa a ser pessoa diferente, você começa a influenciar pessoas de forma diferente. Eu tenho experimentado isso fantástico, quando eu vejo pessoas da minha família, tiveram aqui agora, né? As pessoas da minha família vieram passear em Portugal, e eu só tive um tempo com eles, de café da manhã, que eu fui lá ter com eles, porque eu não tinha outro horário, e eles falaram: Guinaldinho, a sua vida influenciou a nossa, sabe? Eu estive em Goiânia pregando numa igreja, eles levaram a minha prima lá com o marido, estava o casamento tudo destruído. Eles começaram a chorar no meio da pregação, coisa simples, igual nós estamos falando aqui, porque a gente fala de Jesus, a gente fala das coisas do alto, e o próprio Deus testifica no espírito das pessoas e transforma as pessoas. Mudou o casamento dela, o marido dela veio conversar comigo aqui, sabe? Trouxeram a outra irmã, falou: olha, eu também já fui, eu também já quero, sabe? Então assim, por quê? Porque se você é influenciado pelas coisas do alto, as coisas do alto dominam as coisas da terra. Ouça bem o que eu estou te falando. Então renove o seu entendimento para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, sabe? 3 coisas eu quero falar rapidinho, que mostra para mim como Deus é, como Jesus é para mim, tá? Porque eu não poderia falar para você e não saber o que Ele era para mim. Então 3 coisas que Jesus é para mim, né? E para isso eu tenho que entender que lá em Mateus 6 Ele diz: buscai primeiro meu reino, e a sua, depois todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, eu entendendo isso, eu mantenho meu pensamento nisso, eu entendo que Jesus é Deus. Ah, pastor, prova para mim, apologética, né? João capítulo 1, verso 1, diz o seguinte, Lucas, João: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Esse verbo aqui está falando de Jesus Cristo, tá? E o verbo era Deus. O que ele era? Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele. Então está falando que Jesus é Deus. Primeira coisa que a gente tem que entender. E quando você entende que Jesus é Deus, você muda o seu jeito de ser, porque você aprende a respeitar a presença de Jesus na sua vida. João 14, 23, Jesus disse que Ele, o Pai, viria e fazia morada em nós. Então Ele não só é um Deus, como Ele é um Deus que mora comigo, habita comigo, anda comigo, vai aonde eu vou, aonde eu estou. E hoje de manhã eu contei, vou contar para os irmãos, talvez vocês não sabem, eu já fiz balé, né? Eu já fui bailarino de salão. E aí tudo, então dança, pastor, não consigo. E eu vou te contar por quê. Porque um dia, depois de 3 meses que eu conheci Jesus, me deu um desespero para dançar. E eu não ia dançar que não fosse para poder levar pessoas para o pecado. Eu ia para o pecado e levava pessoas para o pecado. Então, o interesse de dançar era um interesse segundo as intenções. E aí, eu cheguei para minha líder de Life Group, a irmã Adriana Pinheiro, e falei: Dri, eu não estou aguentando. E a Adriana era dona de agência de modelo, eu já tinha desfilado lá para ela lá uma vez, a gente é muito amigo, ela pregou o evangelho para mim. Eu falei: Dri, eu não estou aguentando, eu tenho que dançar, já estou assim, fica as pernas batendo, eu estou desesperado, não posso ouvir né? E começa a balançar, né? Aí ela pegou, falou para mim: eu vou te falar uma coisa, Aguinaldo, Jesus é Deus para você? Eu sim. Pergunta a Ele se Ele quer dançar contigo, porque Ele mora dentro de você. Irmãos, eu era o cartão número 2 do Cosa Nostra. Vocês não conhecem? E por favor, nem passe na porta, né? E quem era cartão número 2 era quem gastava dinheiro lá dentro. Cartão número 1 era um cara muito mais rico que eu. E aí a gente ia para lá, o cara abria a porta para você descer do carro. Ele só queria ganhar o seu dinheiro, mais nada, né? E aí eu desci, quando eu cheguei na porta, veio o senhor lá da portaria. E aí, seu Aguinaldo? Hoje vamos aproveitar a vida. E eu aqui dentro, ai Deus, eu não sabia se eu estava certo, se eu estava errado. Eu falei: Deus, deixa eu te falar uma coisa. O Senhor mora aqui, o Senhor é Deus. Tem algum propósito da minha vida aqui dentro desse lugar? Tem algum propósito de eu voltar a fazer essas coisas? Sabe o que aconteceu? Nunca mais dancei.
A Rita hoje estava falando para mim, ele vai dançar comigo, pisa no meu pé, pisa no pé das filhas. Pai, dança um pouquinho, eu não dou conta. Eu fiquei desengonçado, graças a Deus. Né? Você entendeu? Então, por quê? Porque se Ele é Deus, Ele comanda a minha vida. Eu estou falando com aquele que é o cara da minha vida, a referência da minha vida, aquele que é digno da minha vida, porque Ele morreu por mim. Aliás, eu sou digno dele, na vida dele, né? Então a nossa fé cristã ela é baseada nisso, que Jesus é Deus. Nós temos que entender isso. A nossa fé cristã ela é baseada que Jesus é Deus, que ao mesmo tempo Ele sendo plenamente divino, Ele era plenamente humano. Nós temos que entender isso. Ele fazia parte da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele é Deus. Então é nele que está baseada a nossa vida. E Ele pediu para mim essas semanas atrás, a partir de agora, Aguinaldo, fala muito de mim, de Jesus. Vocês ensinam o que é correto, vocês falam isso, mas mostra a minha pessoa, mostra as minhas ações. Então na semana que vem nós vamos mostrar Jesus em referência aos discípulos, ok? Mas hoje quem Ele é para você? Pergunta ao seu vizinho, quem Ele é para ti? Sabe, Ele era o Deus conosco, o Deus Emanuel, né? Ele é o enviado de Deus para nós. Agora, Ele mesmo, lá em João 10:30, ele diz, eu e o Pai somos um. Quer dizer, Deus, sou ligado, mesmo, sabe, Trindade, 3 em 1, tá? Outra coisa que Ele é para mim muito forte, Ele é o meu Senhor. O amigo, você ouve uma opinião, o Senhor você obedece. Entende a diferença? Né? E Jesus, Ele é o nosso Senhor. E isso tem que ser uma afirmação central da nossa fé. Que Jesus é o nosso Senhor, o nosso Mestre, o nosso soberano, sabe? O nosso comandante, o nosso orientador. Gálatas 5:1, o povo quer muito ser livre hoje, só que eles misturam liberdade com libertinagem, ok? Mas ser livre mesmo é você poder ser você em Cristo e você ter poder sobre a sua vida para tomar decisões. Gálatas 5:23 tem o fruto do Espírito, que é amor, paz, alegria, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse é o fruto de Deus dentro de nós. Quando Deus habita em nós, esse fruto dá dentro de nós. E com esse fruto, nós podemos tomar as nossas decisões. Eu sou esse fruto. Você entende? Você tem que pensar isso, eu sou esse fruto. Não quer dizer que você não erre, meu irmão. De vez em quando a gente se leva uma rasteirinha, mas a gente volta para o caminho. 1 João capítulo 1, verso 9, diz que se confessar os teus pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar os pecados e te purificar de toda injustiça. E se você pensa, não erro, não quero errar, tudo bem, mas você errou. 1 João capítulo 2, verso 1, diz que, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se por acaso pecares, tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E se o inimigo apertar a coisa e falar que você errou, você vai para Romanos 5:1 e fala assim, olha, eu fui justificado mediante a minha fé em Cristo Jesus. E se o inimigo apertar contigo ainda, sabe? Romanos 8:1 diz que nenhuma acusação há para quem está em Cristo Jesus. E se tudo isso falhar, procura um discipulador, um orientador, uma pessoa séria, fiel dentro da igreja, ok? Um líder de life group, uma pessoa séria, me procure se precisar. E abra o seu coração, porque Tiago 5,16 diz que se você confessar os seus pecados uns aos outros, você é curado. Então, é a solução, a palavra é a solução. Nós temos que entender isso, Ele é o nosso Senhor. Então, Gálatas 5,1 diz que Cristo nos libertou e não torneis a colocar-vos debaixo da jugo da servidão de novo. Quando você recebe Jesus, você se torna uma pessoa livre nas suas decisões. Não é o que as pessoas falam que você é aquilo que você é em Cristo Jesus. A diferença é muito grande, porque Cristo nos libertou, eu sou o que sou em Cristo Jesus. É muito simples, irmãos, de críticas, de acusações, de receios, que eu já tive antes de conhecer Cristo. Graças a Deus você só me conhece hoje, porque realmente era muito triste a minha vida, tendo tudo, não tendo nada. Com Cristo, mesmo que você não tiver nada, você tem tudo. É muito interessante. Então nós precisamos de Jesus, dele como nosso Senhor. Outra coisa que Ele é o nosso Rei. E é interessante que Pilatos confrontou Jesus, né?
antes de mandar açoitá-lo e mandá-lo para a cruz, e Pilatos falou para ele assim: tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou. Eu gosto mais de Jesus, ele é muito fofinho. Tu está dizendo, né? Agora, já que você está dizendo, olha o que ele falou para Pilatos. Eu imagino ele, né? Já que o cara está dizendo, eu vou falar para ele, é a verdade, né? E Jesus falou para ele assim: eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, eu nasci para isso. Então, o que nós estamos simplesmente afirmando, que Jesus é Deus, Jesus é Senhor, Jesus é Rei. E se nós chegarmos nessa conclusão na nossa vida, nós vamos sair de um nível espiritual e passar para um outro patamar de vida espiritual. E desculpa, irmãos, eu quero levar vocês comigo. Eu não jejuo para jejuar, para passar fome. Não jejuo para emagrecer. Isso a gente fecha a boca, vai na nutricionista, conversa com ela, tira as bolachas, né? Pronto, né? Não é isso. Eu jejuo porque eu quero Deus. Então, quando começa o jejum na igreja, hoje, as minhas coisas já estão aqui. Eu entro aqui hoje e saio daqui sexta-feira depois da vigília. Comer, que se dane, eu quero a Deus. Sabe por quê, irmãos, que eu quero Deus? Porque eu quero que você queira Deus. Eu quero que esta nação conheça o Deus de amor que eu conheço. Eu quero que essa nação seja transformada por amor. Eu quero que as pessoas da minha família sejam transformadas, os meus amigos sejam transformados, os meus colegas de trabalho possam conhecer essa verdade, porque essa verdade nos liberta, e não há liberdade maior que a liberdade do nosso interior, e só conhecemos essa liberdade no nosso interior conhecendo Jesus Cristo. Essa é a grande diferença. Eu sou livre. Não. Uma vez um advogado, amigo nosso, falou assim: eu sou livre, eu posso fumar. Por que você não fuma? Eu falo: não quero. Eu também posso. Você pega o tabaco, joguei fora. Faz tu. Ele fala: não consigo. Já viu aquela pessoa que não consegue deixar umas coisas? Porque na realidade ela é escrava naquelas coisas. Ela é dependente daquelas situações, né? Eu trabalhei com muito drogado, com muitas pessoas assim. Eles são escravos, mas quando eles conhecem a liberdade que é em Cristo, eles podem tomar uma decisão de dizer não. O pecado saiu da minha vida por causa de decisão. Não quer dizer que ele não arrodeia, não. A Bíblia diz que o leão anda ao redor rugindo para devorar. Ele anda ao seu redor rugindo querendo te pegar. Mas por que você toma a decisão de não pecar? Pastor, mas eu pequei. Te dei uma escala de palavra aqui, te dou escrito, se você quiser, para você sair disso, se você acreditar em Jesus Cristo. E você sai. A gente vence. Andar com Jesus leva a gente a vencer. Então, só para você ter uma noção, eu vou te dar alguns nomes de Deus, tá bom? Deus Criador. Tem uns nomes também hebraico, grego aqui, eu vou falar alguns, tá bom? Tá? Deus Criador, Elohim. Rei eterno, Rei dos reis. Fortaleza, torre, refúgio, libertador. Escudo, santo, santo, santo. Deus Altíssimo, meu amparo, minha ajuda, guarda da minha alma. Aliás, tem um texto que diz que Ele é a âncora da nossa alma. Sombra à minha direita, Senhor zeloso, Senhor pastor, minha força, Deus Todo-Poderoso, o Senhor meu Deus, minha paz, minha bandeira, meu Deus. Vou parar na minha bandeira aqui. Vocês já assistiram filme de guerra? Que tem aquele cara que vai com a bandeirinha? Eu tinha dó dos caras, mas hoje eu entendo. Aquela bandeirinha mostra de qual exército você é. Então, para você nunca perder a sua referência de qual exército você é, a bandeirinha está lá. Senão você pode juntar com outros e matar os colegas sem saber. Por isso que aquela bandeirinha ia, sabe? Lembra daqueles filmes? Os caras a cavalo, a bandeirinha, né? Lembra, né? A bandeirinha é para te dar a referência de quem você é, do grupo que você pertence. Então, Jesus é Jeová Nissi. Ele é a nossa bandeira. Entende? Dá para perceber? Então, nós temos que prestar atenção nesses detalhes, né? Onde eu estou aqui, zeloso Senhor, meu Deus, poderoso, minha paz, minha bandeira. Meu Deus Eli, Deus de misericórdia, Deus consolador, meu guia, Deus fiel, luz ou dador da luz, Senhor, que a verdade, o amor, Deus que vê,
Deus da eternidade, Senhor presente, fonte da vida, juiz, Pai, Senhor do universo, princípio e fim, alfa e ômega, né? Vencedor, Senhor que sara, Senhor que providencia, justo, Deus do plano, Deus maravilhoso, nossa justiça, o nome. Jesus disse que para a gente orar no nome de Jesus, que Deus ouve as nossas orações. Então o nome de Jesus é muito importante. Muitas vezes a gente pensa, mas por que a gente não ora no nome de Jesus? Porque a gente não se entrega a Ele. Então a gente faz aquela reza, né? Tal, mas não usa aquilo que Deus nos deu. E eu oro para que hoje a palavra de Deus seja como uma espada de dois gumes afiada que separa seu espírito de alma, para você tornar a Deus e ter a revelação através do Espírito Santo de quem Ele é. E não para por aí. Ele é o meu advogado, lembra que eu citei aqui em 1 João capítulo 2? Gente, quantas vezes Satanás me encheu essa paciência, eu andando com a Rita na rua, namorando, passeando com ela ali, né? Aí eu ouvia assim atrás de mim assim: você tem certeza que você casou com a mulher certa? Eu olhava para trás, não tinha ninguém. Eu, já sei quem tu és. Então vai conversar com o meu advogado, porque eu assinei o contrato com a minha esposa diante dele. Entende? E outra, se você quiser qualquer coisa contra mim, eu dei carta branca para o meu advogado Jesus Cristo. Fala com ele. Quando você faz isso, Satanás, bate em retirada. E quem diz que ele vai enfrentar o nosso Jesus? O nosso Jesus já o venceu na cruz do Calvário. É muito interessante. Jesus é a nossa salvação, Deus conosco, nosso Redentor, nosso Mestre. Eu quero ler um salmo com vocês, Salmo 23. E vamos ler e buscar características de Jesus, tá bom? Está sendo rápido, irmão, porque infelizmente o culto é muito rápido. Mas se você quiser mais de Deus, a igreja te proporciona. O Tadel, nós estamos tendo aulas maravilhosas. Todos os nossos treinamentos que a gente faz no Tadel, né? Nós temos um trilho, né, da paz que a gente ensina as pessoas. A nossa sala de aula das crianças lá em cima, ela não é uma sala de aula para entreter criança. Tem criança lá que dá aula para os pais ficam aflitos aqui. Porque as crianças chegam, pai, não é assim que Deus fez, não é assim que é verdade não. Porque elas estudam Bíblia lá em cima. Né, Marcela? A Marcela está ali batendo a cabeça. Eles confrontam, não confrontam, Marcela? Então assim, a gente tem que conhecer Deus. Eu quero despertar isso, para a gente sair para essa dimensão espiritual. Salmo 23. Senhor, Tu és o meu pastor, Jeová Roi. Nada me faltará, parentes, porque Tu és o meu Jeová Jirê, e a minha provisão vem do Senhor. Tu me fazes repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas tranquilas. Sabe por quê? Porque Ele é o nosso Jeová Shalom, Ele é a nossa paz. Refrigeras, restaura minha alma, meu Jeová Rafá. Guia-me pelas veredas da justiça, meu Jeová Tiquenu, por amor de Teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Jeová Sabaó me defenderá. É diferente, né? Quando você lê e sabe quem é Jesus, né? Porque Tu estás comigo, meu Jeová Chamar, que é sempre presente. A Tua vara, o Teu cajado me consola. Prepara-me a mesa na presença dos meus inimigos. Sabe por quê? Porque o Jeová Nissi é a tua bandeira. E mesmo se você estiver na frente dos seus inimigos, você nunca vai ceder para os seus inimigos, porque você vai andar com aquele que é a tua bandeira e vai vencer os seus inimigos. É lindo isso. É a bandeira da minha vitória. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborde. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na tua casa para todo sempre. Amém? É simples, irmãos. A pergunta é: quem é Jesus para ti? Baixa sua cabeça e pensa nisso. Se você tiver Ele só com uma característica, você vai sempre agir só de acordo com aquela característica. Se você tiver Ele como seu Senhor, como seu Deus, como seu Rei, você vai absorver as características dele e vai poder
ter a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Pense nisso. Pense nas coisas do alto. Leia a Bíblia de forma diferente. Essa relação de nomes, né? A gente vai colocar para os líderes, tá bom? E os líderes dos Life Group vão passar para vocês, quem quiser. Quem não tiver nenhum Life Group pode pegar comigo, tá bom? Tá? Mas eu só tenho essa aqui hoje, mas depois você me pede, me dá o e-mail, coisa que eu te envio. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por essa palavra, obrigado porque Tu és fiel, obrigado que Tu és Deus, obrigado porque Tu és o meu Rei, o meu Senhor, e eu descanso a minha vida nas Tuas mãos. Vem sobre mim, vem sobre a nossa igreja, traz revelação de quem Tu és, que nós possamos sair, ó Deus, das trevas que nos prendem e andar na Sua maravilhosa luz, não só no ponto de salvação, mas no ponto de caminhar com o Teu Espírito Santo, porque Tu, ó Deus, está dentro de mim, porque Tu, ó Deus, mora em nós, porque Tu, ó Deus, diz na Tua palavra, Jesus diz, eu e o Pai iremos e faremos morada em Ti. Então nós tomamos posse que o Senhor mora em nós, o Senhor se revela a nós. Nós queremos o Senhor como mestre, nós queremos o Senhor como Pai, nós queremos o Senhor com todas as suas características. Por isso nós nos entregamos a Ti, em nome de Jesus. Amém? Vai em paz, abraça 3.000 pessoas antes de sair, e o Senhor é contigo. Nós vamos conquistar essa nação para Jesus. Amém? Tá bom?